Olá, escolhidos e escolhidas! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, A Garotinha Sonhadora. Vamos falar de infância? Será que é lá que tá os nossos sonhos, as nossas crenças limitantes? Será? A gente vai ver aqui no decorrer desse episódio. Fique até o final, porque você vai se surpreender com insights que pode ter acontecido na sua infância. De acordo com a minha história, você vai compreender algumas coisas que podem ter acontecido com você. A gente vai descobrir juntos porque somos os escolhidos da nossa própria história. Vamos nessa? Solta a vinheta, produção! Olá, escolhidos e escolhidas! Vamos começar o nosso primeiro episódio, A Garotinha Sonhadora. Pra você que já começa com aquele pensamento: nunca ganhei nada na vida, acontece tudo de errado comigo, não consigo ganhar nada, não consigo conquistar nada. Eu vou te provar a primeira conquista da sua vida. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A primeira corrida da sua vida. Tcharam! Ganhou a corrida mais espetacular da sua história. Você foi o espermatozoide girino que ganhou entre milhões de concorrentes a corrida da sua vida. Você fecundou o óvulo da sua mãe, você ganhou essa corrida. Uhul! Parabéns! Você é um vencedor! É isso aí, você ganhou a corrida da sua vida. Você achou que nunca tinha ganhado nada na vida? Você é especial. Você foi escolhido para sua história. Nós estamos aqui nesse mundo, nesse universo, por algum propósito. Nós escrevemos, nós somos autores, nós somos os protagonistas da nossa história. Não deixe tudo. Ai, o que tiver de ser será, deixa a vida me levar. Não. Você se leva, é você que se carrega para algum lugar. Você é o autor da sua história. Você foi escolhido para viver a sua vida. E é você quem escolhe como você vai vivê-la. Lá na minha infância, como diz o próprio título, eu era uma garotinha super sonhadora. Ah, a infância. Adorava minha brincadeira de faz de conta. Era lá onde eu colocava os meus sonhos, no faz de conta que é real. Ai, é tão gostoso. Vou contar um segredo pra vocês. Até hoje, eu faço de conta que algumas coisas que eu sonho são reais. Ah, eu fazia de conta que eu era dançarina. Desde pequenininha eu gostava de me apoiar lá no braço do sofá e ficar lá dançando os hits dos comerciais. Qualquer música pra mim já era motivo pra sair dançando. Ah, também, lógico, né? Ser Paquita, Angeliquete, ser a própria Xuxa, a própria Angélica, saia cantando pelos corredores lá da onde eu morava. Adorava meu primeiro gradiente, ficava cantando com ele, saía até pela rua cantando. Vou de táxi, cê sabe... Tava morrendo de saudade. Esse sonho de ser cantora eu fui deixando pra lá. Eu fazia de conta também que eu era uma changeman. É da sua época, changeman? Coloca aí. Se não é da sua época, coloca aí. Procura aí na internet. Os changemans super-heróis. Eu era Changeman Mermaid. Tinha uma espada
no caso era o cabo de vassoura, e com a minha espada eu matava tudo que era mal pelo mundo. Matava o Fred Krueger, o Jason. E outra, para vivermos felizes para sempre, sem maldades no mundo, também incluía todas as famílias ganhavam uma máquina de lavar. Por que que elas ganhavam uma máquina de lavar? Todo domingo era dia da minha mãe lavar roupa. E naquela época da minha infância nós não tínhamos máquina de lavar. E minha mãe ficava lavando roupa na mão, no tanque. Enfim, o humor ficava daquele jeito. Então eu achava que pra gente ser feliz, pra todos vivermos felizes para sempre, todas as famílias precisavam ter uma máquina de lavar roupa. Também adorava fazer de conta que eu participava das brincadeiras, das gincanas da TV. Depois eu improvisava lá com pregadores, brinquedos, tudo muito improvisado. Outra coisa também que eu fazia de conta na minha infância, eu fazia de conta que eu morava num sobrado. Eu colocava almofadas no chão da sala e ia subindo lá toda chique a minha escada imaginária, que eram as almofadas, para subir para a parte de cima da minha casa, do meu sobrado, que era uma das coisas que eu desejava na infância. Ou um sobrado, ou também eu gostava muito da ideia de morar num apartamento, subir de elevador, num lugar que tenha piscina. Tudo fazia parte do meu faz de conta. Mas nem só de sonhos nós vivemos, não é mesmo? Também tinha o quê? Muitos medos. Nossa, como eu tinha medo de coisas na infância. Medo de assombração. Adorava assistir um filme de terror, mas e depois pra dormir? E depois no dia a dia ficar sozinha em casa, num cômodo, no escuro? Meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Tinha que dormir lá agarrada na minha irmã ou na minha mãe. Tinha medo até de uma vozinha, uma senhorinha da vizinhança. Ela tinha a boca pra dentro porque ela já não tinha mais os dentes e ela tinha os olhos claros. E ela me lembrava a bruxa da Branca de Neve. E quando eu via aquela vozinha lá pela vizinhança, eu tinha uma espécie de piripaque do Chaves. Eu ficava com as pernas paralisadas, o meu corpo inteiro gelava, eu tinha medo. Eu sonhava que ela me engolia inteira, só abria a boca e ó, me mandava pra dentro. Eu tinha medo das minhas próprias bonecas, porque minha irmã me contava histórias, a minha amada e abençoada irmã me contava histórias de bonecas endiabradas que tinham pacto, né, com aquele lá. E aí eu sonhava que as bonecas se mexiam sozinhas, ou que eu tava distraída e de repente olhava a boneca tinha se mexido e disfarçava. Enfim, eu do nada cismava com as bonecas, começava a atacar elas na parede e falava assim, se mexe agora! Esse medo aí de boneca, eu agradeço a minha querida e abençoada irmã que adorava me contar contos macabros de bonecas. E essas bonecas, além de me colocarem medo, teve uma que colocou um feitiço, vocês acreditam? Não sei se é da época de vocês, mas tinha uma boneca chamada Guigui. E ela ria e virava a cabecinha assim, ó, pro lado. E aí eu acabei pegando essa mania da Guigui de ficar virando a cabeça pro lado. As pessoas vão falando comigo, até hoje, lógico, melhorei muito, porque eu fui prestando atenção nessa minha mania. E aí as pessoas falam comigo e eu vou virando a cabeça assim pro lado. Assisto a televisão virando a cabeça pro lado. Foi um feitiço que a boneca jogou, né, gente? Vocês acreditam que eu ainda tenho um pouco dessa mania? Eu também tinha medo dos decretos da minha mãe. Tudo que minha mãe falava, só por Deus. Uma vez ela comprou um sofá novo e o botão do sofá... Eu ficava lá cutucava o botão, até que um dia o botão, em poucos dias, né, o botão caiu. O que aconteceu? Minha mãe ficou muito decepcionada quando viu aquele botão do sofá novo caído e ela falou: eu não acredito que já estragaram o meu sofá novo. Olha esse botão, já arrancaram o botão fora. Vai cair o dedo de quem arrancou o botão. Não, gente, graças a Deus não caiu o meu dedo. Mas passando alguns dias, na cantina da escola, naquele empurra-empurra das crianças quererem comprar seu lanche, seu doce na hora do recreio, eu acabei me desequilibrando e me apoiei na porta da cantina para poder não cair. E aí alguém veio e paf, fechou a porta da cantina. E aí meu dedo foi esmagado, caiu, foi minha unha, ainda bem que foi só a unha. Foi um sufoco, foi uma dor. Era curativo em cima de curativo, porque o negócio não parava de sangrar. Mas graças a Deus, meu dedinho tá aqui, a unha caiu, mas depois, com o passar do tempo, nasceu outra, graças a Deus.
Mas era uma coisa que eu tinha muito medo, os decretos da minha mãe. E por falar em mãe, ai, essa mulher, essa minha heroína, nós nos escolhemos. Tenho muito orgulho dessa minha guerreira. Analisando tudo que ela já fez por mim, eu consigo ver realmente o que é o significado do amor incondicional. Ela sempre foi, sempre será a minha inspiração. Meu primeiro pedaço de bolo sempre vai para ela, sempre foi, sempre será dela. Ela é minha verdadeira heroína, não tenho a menor dúvida disso. E eu me inspirava tanto nela que quando era o dia da profissão na escolinha, lá no prezinho, na época do prezinho, eu ia de secretária, que era a profissão que ela tinha na minha infância. E outra grande heroína que eu tive também na minha infância foi a minha irmã. A minha irmã assumiu grandes responsabilidades logo cedo para minha mãe poder trabalhar. A minha irmã cuidava de mim e cuidava da casa, do jeitinho dela, né? Do jeito aventureiro. Do jeito dela, aventureira de ser. Quando minha mãe tava brava com ela já chamava minha irmã assim, ó. Rosimeire! Era mais ou menos assim que minha mãe chamava, só que um pouco mais brava. Minha irmã era muito travessa, quase sempre chegava com machucados novos em casa. Uma vez ela saiu com a minha bicicleta e voltou toda estrupiada, o cotovelo, o joelho, todo ralado, sangrando. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Fiquei muito coração apertado com o que mais me importava naquele momento. Minha bicicleta! Brincadeira, a gente sempre ficava com o coração muito apertado em ver minha irmã machucada. Mas a minha bicicleta nova, quando ela apareceu com a minha bicicleta nova toda estrupiada, doeu muito também, viu? Nós temos 6 anos de diferença e as amigas dela eram mais da idade dela. E às vezes elas me excluíam da brincadeira, dos passeios. E eu não gostava muito dessa história, não, delas me excluírem dos passeios e das brincadeiras. E numa época que era febre, mobilete, não estava das nossas condições ter mobilete, mas tinha uma colega lá na rua que ganhou dos pais a mobilete. Aí elas iam andar na garupa da mobilete, mas uma das recomendações da mãe dela era: não pode sair da rua e não pode levar ninguém na garupa. Fui lá pedir para participar da aventura de dar uma voltinha no quarteirão na garupa da mobilete da nossa colega. E aquele coral ressoou, aquele grande não, não, não. Eu não estava inclusa nos passeios na garupa da mobilete. E aí, quando foi esvaziando a rua, ela foi levando as últimas pessoas já para dar uma voltinha no quarteirão da mobilete. Eu toquei lá a campainha da mãe dela. Tlindom! Oi, só queria avisar que a sua filha, ela tá dando volta no quarteirão com a mobilete e ela tá levando uma colega ainda na garupa. Ah, só mais uma coisa, se alguém perguntar quem foi que falou, você fala que foi a Laurinda. A Laurinda era uma coleguinha de infância, mais da minha idade, né? E que eu queria falar que meu nome era Laurinda, né? Porque se alguém perguntasse quem foi a fofoqueira que falou, a culpa era da Laurinda. Foi a Laurinda que contou a fofoca. E a minha irmã, né, ela também tinha responsabilidade em cuidar da casa, deixar a louça lavada, a casa arrumada, limpa. E ela vivia na rua. Quando faltava pouco tempo pra minha mãe chegar do trabalho, ela, corria, às vezes as amigas ajudavam aquela correria pra deixar a casa arrumada, limpa, arrumada. E às vezes acabavam quebrando as coisas por conta da correria de arrumar tudo assim, correndo. E aí minha irmã pedia, quando aparecia alguma coisa em casa, pedia pra falar que fui eu que quebrei. Porque comigo a minha mãe não brigava. Mas a minha irmã sempre foi minha protetora, sempre alta. O apelido dela era Vara de Cutucar Estrela, ela adora. Só que não. Ela ia me buscar na saída da escola. E ai de alguém, se alguém mexeu comigo ou me provocou, fez alguma coisa pra mim. Ela chegava junto mesmo. Ela chegou uma época a subir numa árvore que tinha na calçada lá do prezinho onde eu estudei. Ela escalou a árvore pra poder me ver dentro da sala de aula pra ver se estava tudo bem comigo. Isso que é ser protetora, não? E danada também. E por falar em danada, a criatura gostava de chupar laranja com sal. Até aí, né, cada um com as suas manias. Só que ela oferecia a laranja com sal
por um vizinho nosso que tinha problema de rim. Outra coisa também que eu trago da infância na memória, muito forte, muito marcante, eram as músicas tristes que a minha irmã e minha mãe gostavam de ouvir. Minha mãe, uma das músicas preferidas dela era Estou de volta pro meu aconchego. Minha irmã, uma das músicas preferidas dela era Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Gente do céu, eu senti uma tristeza, uma nostalgia que eu não sabia de onde vinha, eu sofria. Eu virava personagem principal daquela música e doía tanto em mim. Eu tinha vontade de chorar e eu não sabia nem porquê. Ainda bem que tinha as músicas da Angélica e da Xuxa também para me alegrar, né? Uma das músicas que eu gosto de ouvir até hoje, da Xuxa, que ajuda a alimentar os meus sonhos, é Lua de Cristal. Ai, como eu gosto dessa música. Tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Ai, eu amo ouvir essa música até hoje. E os filmes da Disney? Nossa, adorava e adoro ver os filmes da Disney. Só que na minha cabeça já formei lá meu príncipe encantado desde a infância. De repente eu conheci um menininho lá que ia levar o pônei dele lá no final da minha rua sem saída pra comer a grama que tinha lá, o mato que tinha lá no final da rua. E aí vinha ele, loirinho, com seu pônei, e eu falava assim, meu Deus do céu, meu príncipe encantado. O coração chega a bater forte. Pensava que eu tinha encontrado meu príncipe encantado da Disney. Fizemos amizade, descobri onde ele morava, numas ruas um pouco mais pra baixo ali da onde eu morava. Aí um dia eu resolvi dar uma seguida no meu príncipe encantado, ver como que era lá o reino dele, se ele era comportado. E aí das histórias que eu ouvia também lá na infância, que o homem não prestava, de repente eu vi ele chamando, tocando a campainha lá da vizinha. Aí saiu uma menina, mais ou menos da nossa idade, eu tinha por volta de uns 7, 8 anos nessa época. E aí foi a minha primeira desilusão. Eu descobri que meu príncipe encantado tinha outra princesa. Aí juntou as histórias da Disney com as histórias que eu ouvia na realidade, que homem não prestava. E aí foi a minha primeira desilusão amorosa da vida. Outra desilusão que eu tive também na infância foi quando a gente precisou doar a minha cachorrinha, a Bruna. Eu amava tanto aquela cachorra. Eu estava indo realizar um sonho. Nós íamos mudar da Zona Norte para a Zona Sul de São Paulo. Íamos morar num apartamento. Eu tinha um sonho muito grande de morar no apartamento. Achava chique, pegar elevador, enfim. Estava realizando um grande sonho, mas tinham dito que naquele prédio não podia animais. Na verdade era uma mentira, né? Não sei de onde surgiu essa mentira até hoje. Mas podia sim, tinham moradores que tinham cachorros, mas fui informada que não podiam animais naquele prédio. E aí a minha cachorrinha foi doada pro próprio rapaz que fez a nossa mudança. Ai, que dor. Foi uma grande desilusão que eu tive na infância e permaneceu por muito, muito tempo. Eu acordava às vezes de noite com saudade da cachorra e aquilo me rendeu talvez até um vitiligo que eu tenho no bumbum. Nesse prédio que eu fui morar, tinha uma casa do lado linda, tinha mais ou menos uns 3 quartos, uma sala enorme que dava para fazer mais de um ambiente, tinha piscina e lá nos fundos tinha outros cômodos independentes, né, junto com a lavanderia. Nossa, aquela tinha virado minha casa dos sonhos. E esses dias, procurando na internet, eu descobri lá no Google que ela virou uma casa de repouso para idosos. Nossa, eles são sortudos, porque aquela casa eu achava linda. Eu cheguei uma vez a chamar minha mãe na janela e perguntar para minha mãe: Mãe, você acha que dá pra gente comprar ou alugar essa casa aqui do lado? Aí minha mãe olhou pela janela, viu a casa e falou: Menina, coloca seus pés no chão, a gente mal pode pagar o aluguel desse apartamento aqui, morar numa casa dessa. Para de sonhar desse jeito, menina, coloca os pés no chão. Foi uma das poucas vezes que minha mãe não alimentou meu sonho. Geralmente ela costumava mostrar, né, me incentivar, falar pra mim que os meus sonhos eram possíveis. Foi uma das poucas vezes que minha mãe pediu pra eu colocar o pé no chão, porque não era possível aquilo acontecer. Esse apartamento que eu fui morar, uma vez eu desci
no subsolo, num andar assim mais chique, né? Numa saída mais social do prédio, que ela tinha saída térrea e tinha saída pelo segundo subsolo. E era uma saída chique, social, tinha um sofás, carpete, quadros. A hora que eu desci, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu entrei no apartamento errado, eu entrei no apartamento de alguém por engano, meu Deus do céu, vão reclamar de mim, vão me dar multa porque eu entrei e invadi o apartamento de alguém. Voltei correndo pro elevador e subi pro meu andar. E quando nós mudamos para esse apartamento, que eu tinha por volta de 9 anos, depois a gente permaneceu lá até os meus 11 anos mais ou menos. Como a gente mudou da Zona Norte para a Zona Sul, minha mãe não conseguiu logo de imediato vaga nas escolas lá perto, né? Eu estudava em escola pública e era difícil naquela época achar vaga, acredito que até hoje, né? Às vezes não é muito fácil encontrar. E aí eu tinha que me deslocar lá da Zona Sul, onde eu estava morando, até a Zona Norte, na escola onde eu estudava. E eu tinha que pegar um ônibus, um metrô e outro ônibus. Adorava quando os cobradores me deixavam passar por baixo e eu usava o dinheiro da condução para comprar algum lanchinho a mais na escola, comprar alguma coisinha a mais. E eu ia fazendo minha lição de casa no metrô, as pessoas me olhavam assim com admiração, falavam, nossa, que menina dedicada, né? Porque eu levava muito tempo para me deslocar, então eu já aproveitava aquele tempo para ir fazendo a lição de casa. Outra aventura também que eu vivi nesse prédio onde eu fui morar, na época eu saí na varanda do meu prédio cantando a música do Gabriel Pensador. Loira burra, loira burra. E conforme eu cantava e eu olhava lá para baixo, tava saindo de uma casa, um jovem casal, e a moça era loira. E conforme eu cantava o refrão da música que estava tocando na rádio, loira burra, o rapaz começou a contar os meus andares. E em poucos minutos ele estava tocando a minha campainha. Ele conseguiu convencer o porteiro do prédio, entrou no meu prédio. Eu me tranquei no banheiro, as minhas pernas tremiam. Minha irmã que atendeu a porta falou que era uma criança que estava cantando a música, que estava tocando na rádio. O rapaz queria me ver, queria me bater, queria fazer sei lá eu o que comigo por conta dessa minha travessura aí de ficar cantando loira burra na varanda do prédio. Eu só sei que eu fiquei morrendo de medo, me tranquei no banheiro, as pernas tremiam. Um belo dia eu tava na rua com meu patins novo que eu tinha ganhado de presente. De repente a minha irmã lá do sexto andar jogou uma casca de ovo na rua pra me acertar. Só que a hora que ela jogou, caiu mais perto de outra pessoa do que de mim. Quem era essa pessoa? Era o rapaz que tava querendo invadir meu apartamento pra acertar as contas comigo, porque eu tava cantando a música da loira burra. E aí eu só vi o rapaz contando de novo os andares. E aí eu lembrei da cena, e aí ele olhou pra cima e de repente ele olhou assim pra mim. E eu, com meu patins, aprendi a descer uma ladeira enorme rapidinho. Cheguei lá em questão de segundos, lá no final da ladeira. Só por Deus mesmo, viu? Graças a minha irmã, eu também aprendi a andar de patins na ladeira rapidinho. E lá nesse lugar onde nós fomos morar, nesse prédio onde nós fomos morar, foi lá naquele bairro que minha irmã conheceu o meu cunhado. Foi um dos seus primeiros namorados, com quem ela noivou, casou, está até hoje, que é o Daniel. Meu cunhado, desde o início, já me achou meia doida, meia maluca. Falava, sua irmã não regula muito bem da cabeça, não. Não sei por que ele tinha essa ideia sobre mim. Mas desde o começo ele achou que eu já não regulava muito bem das ideias, que eu já era uma menina meia maluca. Por que eu tô contando toda essa história da minha infância pra vocês? A minha infância ela foi regada de sonhos, de medos, de crenças em geral, crenças boas, né? Crenças positivas, crenças não muito boas, negativas. Aconteceram coisas muito legais, aconteceram coisas tristes também. E é lá na infância que tudo se inicia, os nossos sonhos, os nossos medos, o que a gente acredita da vida, o que a gente acha que é possível conquistar, realizar. A minha infância, ela foi regada sempre de muito amor. Pelo menos era o que eu absorvia das pessoas, o amor, o carinho, o cuidado que elas queriam ter comigo. E isso me faz, até hoje, ser uma pessoa feliz, uma pessoa que gosta de ser amorosa e cuidadosa com as pessoas. Tanto as coisas boas como as ruins, tudo viraram ensinamentos, tudo viraram aprendizagem.
E hoje, parando para analisar a minha vida desde lá da infância, eu vejo que eu atraí para minha vida tudo isso com os meus pensamentos, com as minhas crenças, e estudando sobre isso, voltando lá na minha infância, que me fez muito bem. Para mim é nítido o quanto eu escrevi e escrevo a minha história até hoje. E você, como foi sua infância? Lembra das coisas boas e as ruins? Tenta tirar algum aprendizado dela. Tenta entender por que você atraiu aquilo para você. Por que aqueles acontecimentos ocorreram na sua infância? Por que isso te traumatiza? E se realmente deve te traumatizar? Como que você pode lidar com isso? Eu me considero uma pessoa muito feliz e eu devo isso à forma como eu interpreto as coisas desde a infância. Tentar tirar bons proveitos até das coisas ruins. E nos próximos episódios eu vou dar continuidade da minha história, porque nem tudo são flores. Analisar tudo isso me fez um bem danado, me fez ter a certeza que eu sou a escolhida da minha história. E é por esses e outros motivos que eu vou relatar aqui para vocês no decorrer dos episódios que eu sei que eu tenho uma grande missão. E é por isso que eu ganhei a corrida do espermatozoide. Eu fui a escolhida da minha história. E você já descobriu ou vai descobrir o porquê que você foi o escolhido da sua história.